Bom dia, como eu havia dito, nós vamos falar sobre movimento uniforme, então vou fazer uma aula em slides para trabalhar essa questão do movimento uniforme, porque para esclarecer as dúvidas, né, se tiverem algumas dúvidas com relação ao movimento uniforme e para que vocês estejam preparados para resolver as questões. Então, passando para o próximo slide, nós temos aqui a definição do movimento uniforme. Então, o movimento uniforme é definido por uma característica. Que característica é essa? A característica na qual fala que a velocidade, isso que eu estou grifando aqui, ó, escalar, ela permanece constante. Pronto. Essa é a principal característica do movimento uniforme. Essa constância, ela permanece quando? Ela permanece no decorrer do tempo. Outra característica do movimento uniforme é que ele descreve essa função horária. O que significa essa função horária? Aqui eu tenho o espaço final. E esse espaço final vai ser igual a um espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. Então, eu ainda coloquei aqui, esse zero é a posição inicial e essa é a posição do móvel no instante qualquer t. Ainda não sabemos que instante é esse, o t final, né? Que nós determinamos como final. Então, essa função horária ela é importante para determinar esse espaço final. E vejam que esses dois valores são fixos, né? S0 e V. Quando eu mudo o tempo, automaticamente eu mudo o espaço final. Então, eu vou caminhando, passou um tempo, calculo, acho um espaço. Vou caminhando, passou um tempo, calculo, acho outro espaço. A gente vai ver na prática, tá? Isso aqui. Passando para outro slide, a gente vai fazer agora relembrar aquilo que já tinha sido dito em aulas anteriores, né? Lá da velocidade. Se eu tiver uma velocidade em quilômetros por hora e quiser converter para metros por segundo, eu divido por 3,6. Agora, se eu quiser fazer o inverso, eu multiplico por 3,6. Basta fazer isso e eu vou ter esse resultado em metros por segundo ou em quilômetros por hora, certo? Mudando aqui mais uma vez o slide. Nesse, nós temos alguns exemplos de funções horárias. Aqui eu tenho uma função horária, aqui eu tenho outra e outra. Nessa primeira função horária, eu tenho o seguinte, que o espaço final é igual a um espaço inicial 2, mais uma velocidade 4 vezes o tempo. Se eu atribuo o tempo aqui, 1, 2, 3, 4, 5, eu vou mudando esse espaço final. Por exemplo, se o tempo for igual a 1, quanto vai ser o espaço final? Vai ser 2 mais 4 vezes 1, ou seja, 2 mais 4, ou seja, 6 metros. Então, quando o tempo for 1, o espaço é 6. Será que se for 2 vai ser a mesma coisa? Não. Se o espaço for 2, se o tempo for 2, eu vou ter 2 mais 4 vezes 2, ou seja, 2 mais 8, 10 metros. Então, ele aumenta de 4 em 4. Por que ele aumenta de 4 em 4? Porque a velocidade é 4 metros por segundo. Então, ele aumenta de 4 em 4. Aqui nós temos uma outra função horária. S igual a menos 5 mais T. O espaço inicial é negativo. Então, embora o espaço inicial seja negativo, o movimento continua do mesmo jeito, progressivo. Por quê? Porque o movimento progressivo ele depende da velocidade e retrógrado da mesma forma. Aqui eu tenho uma que o movimento é retrógrado. É diferente daqueles lá. Mas a gente vai falar sobre isso mais tarde. Mas continuando aqui, nós temos aqui uma outra função e eu quero determinar o espaço final quando eu atribuo o tempo. Então, se eu disser aqui que S vai ser igual a menos 5 mais 1, vou dizer que o tempo é 1, então eu vou ter menos 4 metros. Se for 2, menos 5 mais 2, eu vou ter menos 3 metros. Então, o que significa isso? Como a minha velocidade é 1 metro, né? Ele vai diminuir de 1 em 1.
Tá vendo? Aqui, S é igual a 6t. Vamos substituir o tempo. S vai ser igual a 6. Vamos dizer que o primeiro tempo é 1. 6 vezes 1, 6 metros. S é igual a 6 vezes 2, 12 metros. Então, como a velocidade é 6, ele aumenta de 6 em 6. Ó, veja que de 6 passou a ser 12. Aqui no retrógrado, vamos dizer que o tempo é 1, 2, e aqui não tem espaço inicial. Então, quando o tempo for 1, o espaço vai ser menos 1. Quando o tempo for 2, o espaço vai ser menos 2. Ele está diminuindo de 1 em 1, porque a velocidade é menos 1 metro por segundo. Movimento retrógrado. Veja que o espaço depende do tempo e o tempo é determinado a partir da multiplicação da velocidade. Então, o valor que aparece na velocidade é o tanto que diminui ou que aumenta esse espaço, tá bom? Vamos passar aqui para o outro slide. Um exemplo resolvido nesse slide. Ele diz o seguinte: os móveis A e B, eu vou circular aqui os móveis A e B, percorrem a mesma trajetória e movimento uniforme. Se é movimento uniforme, o que acontece? Velocidade igual a uma constante. E suas posições são mostradas no instante t igual a 0. E suas velocidades são: velocidade de A, 8 metros por segundo, velocidade de B, 10 metros por segundo. Vamos primeiro tirar os dados do problema. Dados. O que eu tenho? Que a velocidade de A é 8 metros por segundo, que a velocidade de B é 10 metros por segundo. Posso extrair mais algum dado? Posso. A posição inicial, ó, de onde está a bolinha, de onde ela parte, é a posição inicial. Então, ela parte aqui a do 30. Então, S0A é igual a 30 metros. Sempre vai ser assim, professor? Sim. O espaço inicial sempre vai ser de onde ele partir. E o B do 70. S0B, 70 metros. Ok? Vamos passar para outro slide para saber quais são as perguntas. Então, como primeira pergunta, nós temos quais as funções horárias das posições de cada um dos móveis. Vejam bem, vamos repetir os dados aqui. Eu tinha que a velocidade A era 8 metros por segundo, a velocidade B 10 metros por segundo, o tempo inicial era 0, né? Segundo, a posição inicial de A 30 metros, a posição inicial de B 70 metros, ok? Para determinar a função horária, eu vou usar a função característica. Qual é a função característica? Ela diz que S é igual a S0 mais a velocidade vezes o tempo. Então, se eu determinar isso aqui para o móvel A, eu tenho que SA vai ser igual à posição inicial de A, ele me deu 30, vezes a velocidade de A, mais a velocidade de A, que é 8, vezes o tempo. Então, essa é a função horária. Pronto, respondi a primeira questão, o primeiro pedido. Para o móvel B, eu tenho que B vai ser igual a SB igual a posição inicial, 70, mais a minha velocidade de B, 10 vezes o tempo. E eu respondi a primeira letra. Na segunda, ele pede um instante em que a distância entre eles é 100 metros. O que ele está dizendo aqui? Qual o tempo que vai estar marcado no relógio quando A e B estiverem distantes um do outro 100 metros? Como B persegue A, então eu vou dizer que SA vai ser igual a SB. Então, eu vou pegar as funções horárias que eu tinha determinado lá no início. Então, eu tenho aqui, ó, 30 mais 8 vezes T igual a 70 mais 10T. Perdão, desconsiderar, porque não é isso que ele quer. Ele não quer encontro de móveis, a gente não chegou lá. Ele quer que você determine um instante. Então, é menos, tá? Então, eu vou dizer que SB
vai ser menos SA, vai ser igual a 100. É isso que ele está pedindo. SB 70 mais 10T menos SA. Como aqui é um negativo e eles estão positivos, então tudo vai ficar negativo. 30 fica negativo e o 8 também fica negativo. Número com número, letra com letra, né? 10 menos 8T, 2T, 70 menos 30, 40, igual a 100. Passando para cá. Então, 2T vai ser igual. Eu vou passar o 40 aqui, tá negativo, aliás, positivo, porque o 70 é maior, para o outro lado. Se ele tá positivo, ele passa negativo. Então, 2T vai ser igual a 60 positivo. Quem vai ser T? 60. Como o 2 está multiplicando, passa dividindo. Isso vai dar 30 segundos. Então, quando eles estiverem distantes 100 metros um do outro, o tempo vai ser de 30 segundos. Passando para o outro slide, nós temos aqui os exercícios. O primeiro exercício diz o seguinte, que vocês devem responder, né? Um móvel em movimento uniforme, aqui ficou UM, mas é MU, tá? Aqui o computador mesmo conserta. Obedece à função horária dos espaços S igual a 2 mais 4T. Em unidades do sistema internacional. Essa questão aqui vale 2,5. Eu não vou responder, eu quero que vocês respondam, eu vou dar a dica. Ele quer primeiro a posição inicial, a velocidade e se o movimento é progressivo ou retrógrado. E você justificar por quê. Vamos começar da de baixo. Quando é que o movimento é progressivo? Quando a velocidade for maior que 0, o movimento é progressivo, tá? Quando a velocidade for menor que 0, o movimento vai ser retrógrado. Sempre lembrar disso. Pronto, já dei a dica da C. Como é que eu determino a velocidade e a posição? Eu vou comparar essa função que ele me deu com essa aqui, que é a característica. S0 mais VT. E aí eu vou determinar. É só dizer, S0 é igual a tanto, V é igual a tanto, tá? É assim que você vai responder essa questão. O outro exercício, ele também pede a mesma coisa, da letra A, letra B, letra A e letra B, né? Então, a função é essa, 5 mais 2t. Então, eu vou comparar essa função com S igual a S0 mais VT, e aí eu vou saber quem é quem, e vou determinar aqui. Na letra C, você vai substituir esse tempo que ele te deu aqui, ó, 20 segundos, na função S igual a 5 mais 2t. Aonde for t, você vai substituir pelo tempo que ele te deu. Agora, ele quer saber o instante, né, o tempo, quando a posição for 95. Então, você vai substituir esse espaço, 95 metros, na função. Que função? S igual a 5 mais 2t. Aonde eu vou substituir? Aonde for S, tá? E aí eu vou achar o tempo. Então, essas são as dicas desse exercício. Passando aqui, nós temos um terceiro. Novamente, ele te dá uma outra função. S igual a 20 menos 2t. Determine o movimento do móvel. Primeiro, o espaço inicial. Para fazer isso, eu tenho que comparar com essa, né? Para saber quem é quem. S0 mais VT. E aí, eu vou determinar quem é S0 e quem é VT. Porque espaço inicial é V0 e velocidade é V. E depois, o espaço após 5 segundos. Então, eu vou substituir o tempo de 5 segundos que ele me deu na função que ele também me deu, né? S igual a 20 menos 2t. Então, eu substitui aqui no tempo e eu acho esse S, ok? Por último, nós temos aqui um resumo do movimento uniforme. Nós temos aqui que no movimento uniforme a velocidade não varia, ela é constante. A equação é
desse movimento vai ser igual a uma função horária do espaço, S igual a S0 mais VT. Nós temos que ΔS é o deslocamento, ΔT é o intervalo de tempo. Se a velocidade for negativa, o que acontece com o movimento? Ele é regressivo ou retrógrado. Aí ele mostra aqui, ó, o movimento retrógrado. Se a velocidade for positiva, movimento progressivo, ele mostra aqui também o movimento progressivo. Ou seja, a pessoa está indo na mesma direção do caminhão. Aqui estão de encontro, né? Uma vindo, outra voltando. Depois a gente vai falar no outro momento sobre esse gráfico aqui de progressivo e retrógrado, que ainda não está no momento de falar sobre isso. Então, nossa aula de hoje é sobre esse tipo de movimento e eu espero que esclareça e ajude vocês a tirarem as dúvidas e resolver as atividades. Um abraço.